Capítulo 16. Nina passou uma noite agitada, sonhando com reis aprisionados, carruagens negras puxadas por dragões e meninas que cortavam seus dedos por amor. Por fim, ela parou de tentar dormir e acendeu o abajur, esfregando os olhos. Pegou um bloco de papel e uma caneta. O conto de fadas estava mudando. Ou talvez mudar não fosse a palavra certa. Tinha chegado a um lugar na história que era novo para Nina. Nunca ouvira essa parte da camponesa e do príncipe, tinha certeza disso. E era tão detalhada. Não era de jeito nenhum como um conto de fadas, mas o que significava? Ela escreveu Ponte Fontanca, entre parênteses, real. Encostou a caneta no papel e repassou a história ponto por ponto. Cigarros. Desde quando mães de contos de fada fumam? E por que a mãe não fumava nas partes anteriores? Galina alguma coisa, não conseguia de jeito nenhum lembrar o sobrenome da bailarina, mas era um nome russo. Com isso, Nina desceu para o escritório do pai e ligou o computador. A conexão de escada levou um século para começar a funcionar, mas quando a internet apareceu, ela fez buscas sobre cada palavra em que conseguia pensar. Estava tão entretida nessa busca de informações que quando Meredith tocou seu ombro, ela deu um pulo. Parece que você não dormiu, disse Meredith. Nina inclinou-se para a frente e ergueu o rosto para a irmã. É o conto de fadas. Ontem à noite foi tudo novo, não é? Nunca ouvimos essa parte. Foi novo, disse Meredith. Você notou as mudanças? A mãe de Vera está fumando cigarros e com meias poídas. E Vera está grávida antes de se casar. Quando foi que já se ouviu coisas assim em um conto de fadas? E ouça só, Galina Ulanova foi uma grande bailarina russa que dançou no Teatro Mariinsky em Leningrado até 1944. E depois disso, ela esteve no Bolshoi em Moscou. E veja esta foto. O teatro tem uma lira e uma coroa na cúpula. Meredith se aproximou. Foi exatamente assim que mamãe descreveu. Nina digitou um pouco e uma imagem de um jardim de verão apareceu. Real, em São Petersburgo, que era Leningrado, e Petrogrado antes disso. Os russos mudam os nomes de tudo junto com seus líderes. Está vendo as estátuas de mármore e as limeiras? E aqui está o cavaleiro de bronze. É uma estátua famosa no parque. Não é um cavalo alado, mas um homem a cavalo. Meredith ficou pensativa. Encontrei uma carta nos arquivos de papai, de um professor no Alasca. Ele estava perguntando para a mamãe sobre Leningrado. Mesmo? Nina se aproximou do computador, os dedos voando sobre o teclado, enquanto voltava para a biografia de Galina Ulanova. Ela foi muito famosa em Leningrado nos anos 1930. Se soubéssemos a idade da mamãe, ajudaria. Ela digitou Leningrado 1930. Na tela apareceu uma lista de links. Um deles, Grande Terror, chamou a atenção de Nina e ela clicou nele. Ouça isto. Ela disse quando o site foi carregado. Os anos 1930 foram caracterizados pelo grande expurgo do Partido Comunista, no qual a polícia secreta de Stalin prendeu camponeses, políticos oponentes, que pareciam ser radicais, minorias étnicas e artistas. Foi um período de ampla vigilância policial. Prisões no meio da noite, julgamentos secretos, anos de aprisionamento e execuções. Peruas negras, Meredith disse, inclinando-se sobre o ombro da irmã para ler o resto.
a polícia secreta buscava as pessoas em peruas negras. O Cavaleiro Negro é Stalin, Nina disse. É uma história dentro de uma história. Ela se afastou do computador. Ela e Meredith se entreolharam. E naquele olhar, Nina sentiu a primeira conexão de verdade da vida delas. Uma parte é real. Nina disse baixinho, sentindo um arrepio percorrer seu corpo. E você notou que ela não tem estado louca ou confusa ultimamente? Meredith disse. Não, desde que começou a contar a história. Você acha que papai sabia que contar ajudaria? Não sei. Meredith disse, não sei o que isso significa. Eu também não sei, mas nós vamos descobrir. No trabalho, Meredith tinha problemas para se concentrar nos detalhes de qualquer coisa que fizesse. Não achava que alguém houvesse notado, mas durante as reuniões ou quando ouvia alguém falar ao telefone ou ler um relatório, descobria sua atenção vagando de volta para a mamãe e o conto de fadas. No final do dia, ela estava tão obcecada quanto a irmã. Depois do trabalho, foi direto para casa, dar comida para os cachorros e então seguiu para a Belle Note e o escritório do pai. Ajoelhada no carpete grosso diante das caixas, encontrou aquela com o rótulo Arquivos. Vários. 1970-1980-1980 e a abriu. Começaria por ali. Nina podia ser ótima em pesquisa investigativa, mas Meredith sabia onde olhar dentro de casa. Se havia uma carta sobre o passado de mamãe, poderia haver outras. Ou talvez outros documentos escondidos em arquivos com nome errado ou fotos, deixadas com outras recordações. Encontrou o arquivo rotulado Vera Petrovna e o puxou para fora. Relendo a carta do professor Adamovich, ela foi até o computador e se sentou. O único link que apareceu na busca apontava para o site da Universidade do Alasca. Ela pegou o telefone e discou. Precisou tentar várias vezes, mas por fim conseguiu ser transferida para o Departamento de Estudos Russos. E uma mulher com sotaque forte atendeu. Posso ajudar? Espero que sim, Meredith disse. Estou tentando achar o professor Vassili Adamovich. Ah, puxa, a mulher disse. Aí está um nome que faz tempo que não escuto. O Dr. Adamovich se aposentou há mais ou menos 12 anos, mas ele teve vários ótimos sucessores e eu ficaria feliz em colocá-lo em contato com alguém. Eu realmente preciso falar com o Dr. Adamovich. Tenho algumas perguntas sobre as pesquisas dele. Ah, bem, então acho que não posso ajudar. Como faço para entrar em contato diretamente com o professor? Infelizmente não tenho uma resposta para isso. Obrigada. Meredith disse desapontada, desligou o telefone e foi até a janela do estúdio. Dali podia ver um canto do jardim de inverno. Naquele fim de dia quente, o banco estava vazio. Mas enquanto Meredith olhava, a mamãe cruzou o quintal, envolta em um cobertor grande, uma parte do tecido xadrez arrastando-se na grama atrás dela. No jardim, ela tocou cada uma das colunas de cobre, então sentou-se e pegou o tricô na sacola. Daquele ângulo, Meredith podia ver como mamãe mantinha o queixo enfiado no corpo e como os ombros estavam curvados. Qualquer que fosse a força requerida para a mãe ficar tão empertigada e altiva diante das filhas, não fazia nada disso lá no jardim. Era como se estivesse falando consigo mesma, ou com as flores, ou com o papai. Ela sempre sentara lá sozinha falando, ou isso era algo novo, mais um subproduto do amor perdido? Ela está lá fora de novo? Nina perguntou entrando no escritório. Seu cabelo estava molhado e ela vestia um grande robe marrom e chinelos de pele de ovelha. Claro. Meredith pegou a carta e a mostrou para Nina.
Liguei para a universidade, o professor está aposentado e a mulher com quem falei não sabia mais nada. Nina leu a carta. Então, sabemos com certeza que mamãe tem uma conexão com Leningrado e que o conto de fadas se passa lá. E pelo menos parte dele provavelmente é verdadeira. Então vou fazer a pergunta óbvia. Ela é a Vera? Ali estava a pergunta de $64.000. Se mamãe é Vera, ela ficou grávida com 17 anos. Então, ou ela teve um aborto, ou nós temos um irmão ou irmã em algum lugar. Meredith olhou pela janela para a mulher que ficava sempre tão sozinha. Seria possível que ela tivesse mesmo outro filho e possivelmente netos em algum lugar? Seria possível que os tivesse deixado e nunca voltado? Não, nem mesmo Anya Whitson era assim insensível. Meredith havia sofrido 2 abortos em final de gravidez nos anos seguintes ao do nascimento das filhas. Passara por um período terrível lidando com as perdas. Havia frequentado um psicólogo durante algum tempo e conversara com Jeff, até ficar óbvio que ficar ouvindo era muito doloroso para ele. No fim, ela não tinha ninguém, nenhum amigo ou membro da família com quem confidenciar. Nas poucas vezes que mencionara aquilo, as pessoas diziam imediatamente que precisava ver alguém, sem compreender que tudo o que ela realmente queria era lembrar de seus filhos. A única pessoa com quem nunca houvera interação sobre isso fora sua mãe. Certamente nenhuma mulher que houvesse passado pela perda de um filho, fosse no útero ou no mundo, poderia ver outra mulher passar por um sofrimento similar sem dizer nada. Acho que não, ela disse por fim. E Vera, obviamente, enxerga cores. Quando criança, Meredith havia lido em uma enciclopédia sobre o defeito de nascença da mãe. Acromatopsia. Era como se chamava. Uma coisa era certa, sua mãe jamais havia visto um céu lavanda. Talvez mamãe seja Olga. Ou quem sabe Vera seja a mãe de mamãe. É improvável, mas como não sabemos a idade dela, tudo é possível. Isso seria bem algo dela, nos contar a história dela de uma forma que não consigamos saber quem ela é. Como vamos descobrir? Vamos fazer com que ela continue contando. Eu vou examinar esta casa de alto a baixo. Se tiver algo para achar, eu vou achar. Obrigada, Mary. Nina disse, é bom estarmos juntas nisso. Durante o jantar, naquela noite, Nina se concentrou em agir normalmente. Bebeu a vodka, comeu a comida e fez sua tentativa de puxar conversa. Mas durante o tempo todo estava observando mamãe atentamente e pensando, quem é você? Foi preciso muita força de vontade para não fazer a pergunta em voz alta. Como jornalista, ela sabia que o momento era essencial e que nunca se fazia uma pergunta, até ter uma ideia muito boa de qual seria a resposta. Ela podia ver que Meredith se encontrava na mesma batalha. Então, quando mamãe levantou depois da comida e disse, estou cansada demais para contar histórias hoje, Nina quase ficou aliviada. Ela ajudou a irmã com os pratos. Certo. Meredith fez a maior parte do trabalho. Então deu um beijo de boa noite nela e foi para o estúdio de papai, onde entrou na internet. Fez buscas sobre tudo o que conseguiu achar sobre Leningrado nos anos 1920 e 1930. Conseguiu muitas informações, mas nenhuma resposta concreta. Por fim, quando eram quase 2 da manhã, ela se afastou do computador aborrecida. Tinha páginas e mais páginas de informações, mas nenhum fato além do que já sabia. A história transcorria em Leningrado no governo de Stalin. Ela bateu com a caneta na mesa e falou em voz alta, repassando o que sabia. Outra vez.
Enquanto o fazia, foi olhando as anotações. O envelope do professor apareceu debaixo do bloco. Ela pegou a carta e a leu outra vez, estudando-a palavra por palavra. Leningrado, participação, estudo, compreensão. A mãe sabia alguma coisa, tinha visto, ou experimentado alguma coisa importante o bastante para ter sido o assunto de uma pesquisa universitária. Mas o quê? O grande terror, a repressão de Stalin? Ou talvez ela tivesse sido uma primeira bailarina. Pare com isso, Nina disse em voz alta, afastando a atenção da pasta de arquivo verde, empoeirada, com o rótulo Vera Petrovna. Então olhou para a carta. O que você queria saber dela, Vassily Adamovich? Foi quando ela viu no momento em que disse o nome dele em voz alta. Nina se endireitou. Estava na assinatura dele. Quando ele assinar o nome Vassily, a primeira letra parecia um B. O coração de Nina batia acelerado quando pegou o arquivo. Havia um espaço depois do A. Poderiam ser um primeiro e segundo nomes. Ela separou a palavra na segunda letra maiúscula e ficou com Vera. Fez uma pesquisa na internet sobre o alfabeto russo e comparou as letras. B-E-P-A era Vera, Vera. Então traduziu o resto das letras. Petrovna, Petrovna. Um pouco mais de pesquisa e ela compreendeu os nomes russos. Primeiro vinha o nome, depois o patronímico, uma identificação masculina ou feminina do pai. E, por fim, o sobrenome. Então, aquele arquivo continha 2 de 3 nomes. Ovna era o sufixo para filha. Vera Petrovna significava Vera, filha de Pétia. Nina encostou na cadeira, sentindo o surto de adrenalina, que sempre vinha quando descobria um ponto-chave de uma história. Vera era uma pessoa real, real o bastante para colocar seu nome em um arquivo, e importante o suficiente para conservar esse arquivo por 20 anos. Aquilo não era uma resposta completa. Não respondia à grande pergunta sobre a identidade de mamãe. E, infelizmente, sem um sobrenome, ela não podia localizar mais nada online. O estudo na universidade poderia ser sobre Vera, e mamãe poderia tê-la conhecido ou saber algo sobre ela. Ou, claro, ela poderia ser Vera ou Olga. Essas respostas Nina teria que encontrar em outro lugar. Esse Vassily Adamovich, Vassily, filho de Adam, sabia qual era a conexão entre mamãe e Vera. E essa conexão era importante o bastante para ela ter sido incluída no estudo. E com isso Nina formulou um plano.